Bom, gente, então, dando continuidade, nessa segunda parte eu vou falar um pouco sobre a interpretação que essa equação que a gente desenvolveu tem sobre a configuração que é desenvolvida até chegar na posição, certo, que a gente deseja no efeito final. Do jeito que estou falando, até parece que a cinemática direta está envolvida com controle do jeito que eu estou falando, mas não. Na verdade, eu simplesmente estou dizendo que se eu tenho uma posição do efetor final, eu tenho que gerar, né, um conjunto de movimentos ao longo de toda a cadeia cinemática aberta em cada uma de suas articulações, até garantir isso. Então, só lembrando, né, então, continuação, né, a maneira de continuação, né, temos aqui, que é o seguinte, na continuação, o que a gente faz é o seguinte, é, temos então que para um robô, qualquer configuração que a gente tiver de robô, e com qualquer tipo de, de articulações, a gente sempre vai se encontrar com um, um tipo de graus de liberdade, né? Consequentemente, a gente pode dizer, resumir, né, que para todo robô, né, que tem graus de liberdade angular ou algum tipo, algum número de articulações que depende só de movimentos angulares, porque podem existir as prismáticas, mas mesmo que existam as prismáticas, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo com prismática e misturados com revolução. O problema continua sendo solucionado usando a mesma abordagem de script, né? A única diferença vai ser que provavelmente nenhum movimento angular é anulado, mas aí a gente tem uma solução para isso que vai depender muito bem do que a gente falou nas aulas anteriores. A transformação, então, ela é definida, né, uma transformação para um robô, né, de, com, com posições angulares, né, definidas por θ. Eu teria que dizer que T, né, é igual a E, né, sempre começamos pela, digamos assim, pelo script S1, θ1, né, E S2, θ2, né? E vai multiplicando assim até chegar a E squared Sn menos 1, θ1, certo? Vezes Sn, θ, perdão, aqui era N menos 1, né? E aqui N. E tudo isso multiplicado pelo a matriz homogênea M, que representa o que? O home, né? A posição de start, a posição, as condições iniciais, né, da configuração, em outras palavras, estão representadas aqui em M, né? E o que a gente viu aqui então, na verdade? Bom, a gente está observando que M, que é a configuração inicial, passa a multiplicar por essa primeira matriz. A primeira matriz movimenta a articulação N, depois ela multiplica pela N-1 e assim até chegar à primeira articulação. Isso significa o quê? Significa que a gente primeiro mexe a articulação, a última articulação, depois a seguinte e assim para trás, da última até a primeira articulação. Então, vou explicar isso com um gráfico, né? Imaginemos que eu tenho um robô, né? Rapidamente aqui, eu quero que ele faça isso aqui. Então, aqui claramente temos, sim, incluindo, né, incluindo o marco fixo e assumindo que ele está em R2, né, claramente aqui temos quatro marcos, né, quatro marcos, certo? Consequentemente temos algumas posições aqui, θ1, né, aqui temos um θ2, né, e aqui temos um θ3, certo? Mas o detalhe aqui é um pouco mais, digamos assim, interessante se a gente analisa essa expressão matemática com relação a, a essa configuração aqui. O efetor final vai estar aqui, né? Então, eu vou ter uma posição aqui, certo? E aqui eu vou ter, então,
no primeiro momento, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar E de Sn, θn, vezes M. Isso significa o quê? Que eu vou pegar meu robô, certo? Na configuração inicial, aliás, deixa eu colocar melhor, com mais grosso aqui, tá? Aqui, certo? Essa é a minha posição de home, certo? E movimento a primeira articulação. Aqui está o efetor final. Então, digamos que esse seria o primeiro momento, por dizer assim. Ou não, o primeiro momento nesse processo aqui didático que a gente está fazendo, que é o quê? Eu tenho que deixar meu robô nessa posição aqui. O efetor final tem que ficar aqui, nessa posição x, y, certo? Então, de alguma maneira, essa primeira multiplicação só está mexendo com quem? Com a última articulação. Nesse caso, a que está associada com θ3. As outras continuam em zero, né? θ1 em zero e θ2 em zero. Já depois eu venho e faço o que? Nesse caso aqui n é igual a 3, né? Então agora eu vou fazer, seria E, S2, θ2, E, S3, θn, por M. Então aqui já estou incluindo outra transformação. Então eu deixo do jeito que está θ3 e agora eu venho aqui, deixo estática θ1, mexo θ2 e como o θ3 já estava mexido, só que eu deixo ele quieto. Então na verdade vai ficando, digamos que fica assim. Então ele aqui mexeu θ3, mexeu θ2 e agora θ1 ficou em zero. Então o que ele vai fazer agora é mexer θ1. E assim, quando ele mexer θ1, vai ficar seguramente desse jeito. Então, a estrutura da multiplicação, como estamos vendo, é S1, θ1, é S2, θ2, é S3, θ3, vezes M, vai terminar em quê? Vai terminar nisso aqui, nessa configuração. Então, dessa maneira, a gente está vendo que a cinemática direta ela está dependendo da ordem da multiplicação. Então, primeiro eu multiplico por a matriz correspondente à transformação homogênea baseada no script 3, depois no script 2, depois no script 1, certo? Dessa maneira, aí a gente diz que essa transformação aqui, ela primeiro se configura com a última articulação e depois vai ajustando as articulações, digamos assim, anteriores até chegar na primeira articulação que está provavelmente associada, um pouco mais associada ao marco fixo. Essa aqui é conhecida como cinemática direta no espaço fixo. Então, por isso, eu vou colocar aqui já logo. Essa aqui seria a estrutura da cinemática direta. Vou colocar aqui cinemática direta. Direta do cinemática direta do no espaço, ou melhor não, no espaço não, no marco fixo, né? Porque é melhor, tá? Estamos falando ainda de representação no espaço fixo, né? No espaço não, no marco, perdão, no marco fixo, no marco fixo, ou seja, e isso foi uma das coisas que eu comentei inclusive na última aula, né? Perdão, na primeira parte dessa aula. Então, como seria expressar isso no marco que do efetor final? Então, seria o contrário, né? Ao invés de eu começar mexendo na última articulação, começo a mexer na primeira articulação. E como é que eu faço isso então? É simplesmente modificar a posição da multiplicação. A transformação continua sendo a mesma, né? Então, vamos lá. Isso aqui já tinha dito, né? Que é o mesmo que T0 n, né? Aqui seria 0, n, né? Já que tenho n ângulos aqui para mexer. Então, a mesma coisa, certo? Só que agora eu vou fazer o seguinte. T0n vai ser igual a m
vezes E, certo? Não vou mudar absolutamente nada, simplesmente mudei a posição em que eu comecei a fazer a multiplicação por M, que nesse caso seria a posição ou transformação homogênea relacionada a condição inicial, configuração inicial. Um detalhe também mais, tipo assim, só para fixar, é que essa configuração inicial, ela certamente pertence, obedece, na verdade, a o espaço de configuração, o espaço C, o C space, né, que a gente falou nas primeiras aulas. Então, de alguma maneira, essa matriz aqui, a M, a matriz M, ele está agora multiplicando, digamos assim, pela esquerda, né? Quando eu multiplico pela esquerda, né? Então, eu agora estou mexendo, estou, digamos, de alguma maneira, começando a configurar a primeira articulação, depois a segunda e assim por diante, né? Então, o problema anterior, esse exemplo que eu mostro aqui agora, ele ficaria, eh, digamos, da seguinte maneira, certo? Ele ficaria da seguinte maneira. Então, comecemos por ver que se eu multiplico isso por esse 1, o primeiro movimento a ser feito seria esse aqui. Então, na verdade, a ordem mudaria, né? A ordem de execução não é execução dos movimentos, perdão. É a ordem em que o processo, o algoritmo que evalua, né, essas posições, né, na verdade, começa a ser executado, né? Então, por exemplo, se eu tivesse utilizado um algoritmo, né, baseado em cinemática direta no marco fixo, primeiro mexo a articulação 3, depois a 2 e depois a 1. Se eu vou utilizar cinemática direta no marco do efetor final, vou colocar aqui cinemática direta, né? Cinemática direta no marco eh, do efetor final. O efetor, o efetuador final. Bom, enfim, essa questão aqui está só explicando isso, né? Então, pronto. Só que aí, mesmo assim tem um detalhe. Lembremos que a matriz, a matriz Skip Symmetry, né? S1 associado a Script 1, Script 2 e por aí em diante, ela está representada é um vetor, é uma matriz a partir de um vetor cujos subvetores estão dependendo do espaço fixo, né? O marco zero, né? Então, de alguma maneira, isso aí nos leva a pensar em uma questão interessante. Se eu quero, eh, digamos assim, partir da equação que a gente viu até hoje, que foi essa aqui, a de cinemática direta no marco fixo, como é que eu chego a partir disso aqui e termino expressando isso aqui? Ou seja, não é somente trocar. Eu falei trocar porque basicamente a ideia é essa, só que aqui tem uma anomalia matemática ainda, e é que esse 1 está ainda, vou colocar em outra cor, esse 1 ainda está no marco, por dizer assim, fixo, né? Ou no marco zero, né? Então, como todos esses aqui estão expressados no marco zero, né? Então, está faltando fazer uma pequena modificação e expressar isso agora no marco do efetor final. Para fazer isso realmente, a gente precisa utilizar algumas propriedades matemáticas, mas que não são complexas, simplesmente a gente saber utilizá-la. Então, essa relação aqui não tem, não, digamos assim, não é consistente, então não podemos dizer que a transformação homogênea de n para zero não é igual a isso aqui, porque há uma anomalia matemática em relação a o marco de referência em que se está representando os scripts, né? Desse jeito como está, essa multiplicação aqui não tem nenhuma validez, não tem nenhuma consistência com o que realmente a gente conhece como cinemática direta, certo? O que a gente estaria fazendo agora, na verdade, vai depender de uma propriedade que a gente já deve ter comentado. Se não comentei, eu vou comentar agora, que é a representação, certo? Desse script, né, no marco do corpo, no marco, inclusive, estamos falando aqui do efetor final, né? Então, para isso,
vamos a colocar a maneira de observação, né? Observação. Se eu tenho, né, uma matriz, vamos lá, vamos pensar aqui em exponenciais, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma matriz A, que é igual, que pode ser diagonalizável, né? Por dizer assim, né? P, B, P a menos 1, certo? E se eu faço o seguinte, E elevado a A é o mesmo que E elevado a P, B, P menos 1. Só que isso, por sua vez, por uma expansão de Taylor, né? A expansão de Taylor, lembremos que para funções trigonométricas, para funções exponenciais, né? Já inclusive a gente já falou um pouco sobre isso em algum momento, né? Eh, teríamos que é igual a I, né? Acho que poderíamos colocar I, na verdade. A ver, deixa eu ver, é isso mesmo. Se a gente coloca aqui. Não, vou escrever diferente melhor. Eu vou escrever diferente a formulação deste problema. Eu não quero propriamente dizer basicamente isso, certo? Mas eu quero expressar isso de outra maneira, né? E para expressar de outra maneira, que melhor do que lembrar de algumas coisas que com certeza vocês devem ter lembrar das suas da teoria, né? De sistemas lineares, né? E vou apagar isso aqui melhor. Vou escrever da seguinte maneira: se eu tenho, né, por exemplo, vamos supor um sistema x ponto dt igual a, a ver, nesse caso seria, a ver, acho que poderíamos fazer o seguinte: se eu tenho um sistema x ponto, vamos colocar assim, a solução disso geralmente é x de t, né, igual a e a de t x 0, sendo que x0 é igual a x em tempo zero. Pronto. Assumindo que tudo isso aqui está associado a comportamentos causais, né? E, então, a partir dessa expressão matemática, a gente pode dizer que E elevado a AT pode ser aproximado por uma estrutura como essa, que é a estrutura de Taylor, né? A de T, né? Como se fosse indução, né? Para para K dimensões, né? Na variável A, que normalmente a gente utiliza com uma única variável, mas induzindo ela para mais de uma matriz, né? De n por n, né? Então seria isso aqui, né? Aqui colocou at ao quadrado sobre 2 fatorial mais at ao cubo sobre 3 fatorial, né? E por aí vai, né? Com isso aqui, eu posso inclusive agora chegar e fazer o seguinte, bom, vamos provar que isso realmente derivado vai dar igual a xt, né? Então, é somente a gente derivar, né? A derivada disso aqui é zero, a derivada disso aqui é a, e assim por diante, né? E vamos chegar em algum momento a alguma estrutura pronta, né? Para confirmar a solução disso aqui. Mas o que me interessa é essa estrutura, por quê? Porque imaginemos agora que a matriz A, assumindo, né? Assumindo que A pode ser diagonalizável, vamos supor assim, ou que pode ser expressado por uma transformação de base ou alguma coisa assim, esse tipo de estrutura assim, né? Que a gente costuma encontrar muito, né? Por aí, teoria de sistemas lineares, essa estrutura aqui, certo? Se a gente substituir na expressão de Taylor, né? Então a gente teria algo como isto: A elevado a t, né? Seria igual a I, né?
P de P a menos 1, perdão, aqui era mais, T, mais P de P a menos 1 vezes ela mesma P de P a menos 1, certo? Vezes T quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante, né? Vou substituir, na verdade o que eu estou fazendo aqui é substituir, né? Não sei o que passou aqui, gente, mais uma vez esse programa aqui me dificultando. Ele completa aqui às vezes os caracteres automaticamente, achando eh, que eu quis fazer um círculo, mas não era isso. Pronto. Então, continua, né? Aqui é P, dp e vou em frente, né? Essa estrutura aí, então, eu posso ainda fazer o seguinte, né? O P que está multiplicado pela esquerda, certo? Aqui, por exemplo, eu vou garantir que isso vai com isso aqui, né? E vai ficar P, D, vezes D, P a menos 1. Mas D vezes D, pois é D quadrado. Então, o que eu posso fazer aqui rapidamente, né? É o seguinte, é colocar aqui P, 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 D, P, né? A menos 1, T, mais P, certo? E D quadrado, P a menos 1, certo? T quadrado sobre 2 fatorial. Então, por indução, eu acho que vai ficar assim, P, D ao cubo, P a menos 1, né? T ao cubo sobre 3 e por aí vai, né? O que eu posso fazer aqui agora, então, é simplesmente colocar em evidência P, certo? E P menos 1. Só que como são matrizes, então observem, aqui tem a matriz I, só que a matriz I ela pode ser escrita também como P, P a menos 1, não é verdade? Então eu vou utilizar justamente esse arranjo aí para dizer que é o seguinte, isso aqui tudo é o mesmo que P, entre parênteses, I mais D, T mais D quadrado, T quadrado sobre 2 fatorial, mais D al cubo, T al cubo sobre 3 fatorial, mais, e por aí vai, e aqui colocou P a menos 1. Isso que está dentro do parênteses é como se fosse E elevado a D, T. Então, o que eu estou dizendo em outras palavras é que aqui fica P E elevado a dt P a menos 1. Conclusão, se eu tenho, em outras palavras, ou seja, E elevado a P de P a menos 1, certo? E vamos assumir que tudo isso está multiplicando por T. É o mesmo que P, certo? E a dt vezes P a menos 1. Essa estrutura é justamente a que eu vou utilizar acá na transformação homogênea. Por quê? Vamos analisar com calma aqui então. Deixa eu só reduzir aqui a... Vamos ver. Tá um pouco lento hoje, meu. Pronto, agora sim. Então, como seria então modificando, utilizando isso lá na estrutura da matriz, né, da transformação homogênea. Então, se assumimos, né, então, que a transformação T0n é igual logo E elevado a S1, θ1
E elevado a S2, teta 2, E elevado a Sn menos 1, teta 1, teta n menos 1 e E elevado a Sn, teta n, certo? Vezes m. Pronto. Então imagine agora que ao invés de ter dt, eu tenho Sn vezes teta n. Então é simples. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: se eu tenho, em outras palavras, né? Se eu tenho o seguinte, a ver, vamos lá. Se eu tenho m vezes e a alguma matriz P, vamos supor, vezes m a menos 1, né? Isso é o mesmo que E elevado a MP m menos 1. Mas se eu multiplicar por m menos 1, certo? Se eu fizer o contrário, né? Eu também, ou, isso é a mesma coisa que ter m menos 1 vezes e elevado a p vezes m igual a e m menos 1 p m. Mesma coisa, né? Então, como, certo? Isso aqui ou isso aqui, né? Então, eu também posso escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever m menos 1. A ver, espera aí. Eu posso colocar m. Eu vou utilizar essa equação daqui, né? Só que se eu multiplico por m menos 1 ambos lados, eu vou ter algo como... na verdade, eu não vou multiplicar por m menos 1, vou multiplicar por m à esquerda, certo? Multiplicando por m, certo? À esquerda. Então, eu vou ter e elevado a p vezes m, certo? Igual a m a menos 1 e a m menos 1 p m. Essa estrutura aqui é justamente o que a gente está querendo procurar agora. Por quê? Se vocês analisam isso aqui, é o mesmo que isso aqui. Só que ao invés de P, eu estou colocando skew symmetry do parafuso N, do vetor parafuso N e θ N. Então, de alguma maneira, isso aí já tem uma representação. Aliás, eu botei aqui menos 1, não é menos 1, gente, mais uma vez. Desculpa aqui. Eu falei que multiplicar por M, então fica dessa maneira. M, exato. Pronto. Agora então vamos lá. Então, pronto. Com isso, então, TON vai ser escrito da seguinte maneira. E a SN θN M é o mesmo que, então eu vou colocar aqui, E, S1, né, θ1, certo? E S2, θ2, vai em frente até E, Sn menos 1, θn menos 1, igual a essa parte aqui eu vou substituir por quem? Vou colocar em vermelho. Isso aqui, essa parte aqui é igual a que, segundo o que estamos falando, né, por essa identidade aqui, seria igual a m e a m menos 1, o nosso p aqui na verdade seria Sn, certo? Esse θ na verdade aqui é o que? Não é um vetor, né? Ele na verdade é um valor escalar, né? Então eu posso colocar ele depois e aproveito e coloco aqui o m e depois coloco o θn. Pronto. E dessa maneira eu faço essa substituição aqui, ó. Aí vai ficar m e a m menos 1 Sn m e θn. Depois eu vejo o seguinte, ó. Essa estrutura aqui é o mesmo, de acordo com a mesma identidade, igual a quem? Igual a E, a M,
colocar aqui no azul, M, E, a, perdão, igual a M menos 1, S, N menos 1, M e teta N menos 1. Ah, pronto. E assim por diante, né? Até que um dia esse M vai ficar aonde? Vai sempre se deslocar até chegar aqui, né? Vai se deslocar aqui, depois se desloca para aqui e depois chega aqui, nessa posição. Essa posição é a posição que a gente queria, que o M ficasse lá. Só que aí mudou alguma coisa, mudou esses exponentes. Os exponentes agora ficaram, digamos, representados de alguma maneira, modificados, perdão, com a matriz M. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por indução, por indução, temos que T0N é igual a quem? A M. Aqui teríamos E. Seguindo essa estrutura seria M a menos 1, certo? S1, M e θ1. E depois seria quem? E a M menos 1, certo? S2, M, θ2. Até um dia chegar em E, que é o último que a gente fez, M menos 1, né? Sn vezes M vezes θn. Então, o que foi que a gente observou? Bom, comparando essa estrutura com a estrutura anterior, os exponentes mudaram. Bom, esses exponentes mudaram justamente porque agora temos uma pequena transformação. O que foi feito aqui foi uma transformação mesmo entre dois, digamos assim, entre dois vetores. S1, só para explicar, né? S1, ele estava representado em marco zero. Perdão, S1 não, SI. O que temos aqui, M-1, SI, M, está representando com relação ao marco do efetor final, ou seja, N. Conclusão, então, isso aqui vamos chamar de quê? De BI. Como se estivéssemos falando do corpo rígido que está lá no efetor final. Então, BI sempre será com relação ao marco do efetor, SI com relação ao marco fixo. Então, aí a estrutura seria da seguinte maneira. Isso aqui é o mesmo que Skewed Symmetry de BI, perdão, de B1. Aqui seria a estrutura Skewed Symmetry de B2 e aqui a estrutura de Bn. E agora sim, qual a diferença disto? Bom, pois que então, primeiro modifica o vetor scrub medido no marco 1 com relação ao efetor final e primeiro executa o movimento dessa articulação. Então, agora sim podemos voltar ao exemplo didático que eu coloquei no começo. Se a gente tem, aliás, aqui, né? Estávamos aqui, nesse aqui. Então, eu vou simplesmente copiar isso aqui, certo? Vamos copiar, né? Copiar. Vamos descer. Vou trazer para aqui. E então é o seguinte, nesse processo aqui, eu quero chegar nessa posição. Eu já não vou mexer primeiro em quem? Em θ3, não, vou primeiro em θ1, porque primeiro aciona θ1, aqui ó, está no NR2, opa, o que foi isso agora? Estando aqui então, como eu estava falando, então, isso aqui,
primeiro movimenta. Estando aqui, né? Então, primeiro ele vai estar em posição de home, certo? O robô, ele vai estar aqui. E aqui o efetor final. Posição de home. Então, utilizando essa transformação agora, ele primeiro começa com a primeira articulação. Ou seja, nesse caso, com θ1, né? Então, teria que ficar da seguinte maneira. Primeiro modifica θ1. Então, modificou θ1, certo? E os demais estão em 0, certo? Ah, mas e como é que ele e a cinemática então como se modela? Pois bem, aí que está. Cada uma das transformações vai ser em função de quem, do que não está se movimentando, nesse caso, do efetor final. Por isso acontece essa transformação aqui, né? Observem que a estrutura M a menos 1, SI, M, ela não é mais do que uma maneira de representar BI. ¿Por quê? Porque de maneira inversa, SI é o mesmo que M vezes BI por M a menos 1, certo? Então, poderíamos até inclusive comentar um pouco a respeito disto, né? Quais são os autovalores de BI, dessa estrutura simétrica BI, e quais são os autovetores, né? Ou vetores próprios, né? E com isso poderíamos saber se M realmente condiz com isso e ver se realmente existem algumas propriedades relacionadas a essas matrizes, né? Essas matrizes definem o que, em últimas, poderiam definir para a gente com relação a que eu estou medindo aquela contribuição de transformação da cinemática direta. O SI depende do marco fixo, e enquanto o BI depende do marco do efetor final. Então, são duas maneiras de expressar a cadeia cinemática. A mais comum, geralmente, é essa aqui. Aqui você primeiro começa com a articulação 1, depois a 2, a 3 e assim por diante, né? Entretanto, vocês veem que o problema não fuge muito do que já veníamos fazendo. Você só calcula SI e depois aplica essa transformação e tem automaticamente o BI. Não precisa também fazer muita coisa diferente, é só aplicar uma transformação sobre SI. Então, continuando, né? Então, eu primeiro aplico θ1, depois ele faz o quê? Com θ1, digamos assim, momento 0, momento 1, no momento 2 ele faria o quê? Ele já movimentou θ1, já movimentou θ2 não movimentou, mas agora movimenta, perdão, perdão. Ele movimentou θ1, agora movimenta θ2, certo? Então aqui está θ1. Opa, o que aconteceu? θ1, aqui movimentou θ2 e agora θ3 está em 0. Finalmente, no momento 3, ele vai ter o quê? Pois no momento 3 vai ser justamente o objetivo final, que é, digamos assim, esse aqui. Pronto. Que seria basicamente o contrário digamos assim, a ordem da interpretação dessa transformação é diferente. É o contrário da interpretação, da ordem da interpretação da cadeia cinemática que mostrei no começo, da cinemática direta, usando o marco fixo, né, como base de representação. Bom, isso aí seria o que eu queria mostrar para vocês hoje nessa questão. Mas agora vamos fazer alguns exemplos com dois tipos de robôs, né? Inicialmente, vou começar com tipo assim, um robô já não planar. Agora vou fazer um robô espacial que tem várias articulações, uma espacial, uma, perdão, de revolução e uma outra prismática, né? E com essas duas articulações a gente vai tentar deduzir, aplicar os conceitos que sabemos sobre twist para calcular o vetor de velocidade angular e velocidade linear em cada uma das articulações, certo? Associado, claro, a cada um dos links. Eu vou ver aqui
a representação dele. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar porque pode existir por aí uma imagem pronta, mas se eu, na medida que eu vou desenhando, também vou explicando como é que eu coloco os marcos, né? Sobre cada articulação. Então, eu vou começar aqui, ó. Vamos fazer um pequeno exemplo. Exemplo, né? Outro exemplo, certo? Aqui, na verdade, né? Vamos colocar aqui essa simbologia que acho que já mostrei em outras eh, aulas. Uh-uh. Aqui eu vou colocar uma outra articulação. E aqui eu vou colocar uma outra. Que represente o final, né? Sobre esse robô, temos uns eixos, né, que eu vou mostrar agora aqui. Primeiro, esse aqui é de rotação, então vou fazer isso aqui, certo? Esse aqui também, rotação, então vou colocar ele assim, tentando dizer que ele gira sobre um eixo aqui. Isso aqui é prismático, se desloca. Isso aqui gira nesse sentido. Isso aqui tem um eixo, certo? E sobre esse eixo gira também. E aqui, aliás, eu vou colocar aqui o final. E aqui vou colocar um marco X, B, Y, não, vou colocar C melhor. CB e aqui YB, certo? E, evidentemente, o giro, indicando aqui o giro, né? Bom, que mais? Bom, e as distâncias, né? Então, por exemplo, aqui, ó, entre esse ponto aqui e esse ponto desse eixo aqui, há uma distância que vamos chamar de L1. Entre esse eixo aqui e esse aqui, vai ter outra distância chamada L2, certo? Pronto. O que mais podemos falar ao respeito aqui? E aqui onde vem uma coisa interessante que queria mostrar. Onde a gente coloca o marco fixo. Então, todo mundo já aprendeu? Ah, então chega e diz aqui, ó. Então a gente inicialmente poderia dizer, bom, tudo depende também de como é que a gente quer interpretar. Olha, o marco fixo realmente sim é um marco que não se movimenta, é estático, mas a gente pode modificar a posição do marco a depender também do que a gente quer, né? Tipo, desde que ponto de vista a gente quer analisar essas posições, né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui, olha bem, se eu coloco aqui ó, o marco fixo, né? Vamos supor aqui, ó, aqui. Tudo bem, é verdade. Aí é a base do robô, beleza. Mas observe que ó, esse robô ele gira aqui, né? Ele gira aqui. Ele pode girar aqui, então ele pode levantar o braço tudo. Ele pode aumentar e diminuir o comprimento de todo esse outro, dessa outra parte do braço. Aqui ele gira e aqui ele gira. Nessa parte que ele gira, faz com que toda essa parte daqui possa descer. Então, marco fixo, tudo bem, até aí tá tudo bem. Eu posso considerar isso aqui um marco fixo? Posso. Mas se eu conseguir, se eu definir o marco fixo aqui nesse ponto,
eu também consigo a mesma coisa. Por quê? Porque qualquer posição do que eu tenho aqui vai ser negativa com relação à origem do marco fixo, mas consigo também fazer. A orientação desse marco aqui, do marco relacionado a essa articulação aqui, pode ser em relação a esse marco fixo também, porque ele gira, já que eu tenho um cilindro aqui que gira, né? Então eu poderia deixar ele aqui ou também aqui, tanto faz, né? Acho que você tem como fazer das duas maneiras. Então o que eu vou fazer agora é, como para mudar um pouco o que a gente já costuma fazer, é uma situação alternativa que é colocar o marco fixo aqui. Eu vou colocar o marco fixo aqui, aqui vou colocar CS, aqui vou colocar XS e aqui eu vou colocar YS. Pronto, beleza? Com isso aí, então, a gente vai fazer a primeira, digamos, os primeiros, determinar, né, na verdade, quantas articulações a gente tem aí, né? Então, a gente tem uma articulação aqui, duas aqui, três, quatro, cinco e seis. Então, temos seis articulações. Todas as articulações são do tipo de revolução, menos essa aqui que é prismática. Os graus de liberdade de cada articulação dessas, como a gente já sabe, são uma, né? Uma, um grau de liberdade, perdão, e cinco restrições cinemáticas, correto? Então a gente tem cinco restrições cinemáticas, visto que a gente tem agora um robô que está em R3, né? Então vamos colocar aqui R3. R3, pronto. E agora procedemos com a solução do problema. A solução do problema, a gente já sabe que se são 6, então temos T06 igual a E elevado a quê? Elevado a S1, né? Θ1, E elevado a S2, θ2, até chegar a E elevado a S6, θ6, multiplica por m, e aqui estamos como dizendo que isto aqui é uma cinemática direta expressada em termos do marco fixo, né? Então, isto está em termos do marco fixo, representando, perdão, os vetores de parafuso, como a gente chama, né? Skew, a gente vai chamar de vetores parafuso, mas dessa vez expressados no marco fixo, perdão, né? No marco fixo. Então, utilizando essa estrutura aí, o que a gente vai fazer agora é deduzir, né? Tanto ômega i e vi para cada vetor desses, né? Lembremos que para cada um desses elementos aí, você vai precisar de saber ômega 1 e V1. Aqui, ômega 1 e perdão, ômega 2 e V2. Aqui, ômega 6 e V6. Então, nada melhor do que começar pelo primeiro, que seria ômega 1, certo? Ômega 1 é o que? Esse aqui. Então, aqui definimos articulação 1, articulação 2, articulação 3, 4, 5 e 6. Pronto. E feito isso, então agora só temos que fazer o quê? Para a articulação 1, então temos que, bom, com relação ao marco fixo, certo? A gente pode dizer que esse marco ele tem um vetor. Vou começar com vermelho, aliás. Aqui, ó, essa articulação 1 ele tem um vetor ômega 1, certo? Que ele é paralelo a CS. Então, já que estamos falando em relação ao marco fixo, então eu posso dizer que ômega 1 é igual a. Vamos colocar aqui. Vamos colocar 0, 0, 1 transposto. O V1, isso aqui só gira, né? Aí você diz, bom, peraí, a gente aprendeu que a velocidade linear é a composição de duas contribuições, uma que é linear e uma que é rotacional. Mas aí que vem o detalhe, ele tem contribuição linear? Não, não tem. Não tem contribuição linear. Agora, tem contribuição, digamos assim, contribuição, eh, como iríamos a ver, uma contribuição rotacional. Aí você diz, bom, ele está girando aqui, agora a posição, certo, dessa articulação, desse marco, com relação a isso, será que tem alguma distância?
Será que tem? Bom, eu não denotei aqui nenhuma distância, o que tipo, entre esse ponto e esse ponto aqui, esse eixo, deveria ter uma distância, não é? Só que eu não indiquei, isso significa o que então, em últimas? Esse seria como um diagrama de um robô, né, didático, mas muitas vezes essa junta aqui, por decir assim, essa articulação aqui, está tão grudada, ou está muito perto disso aqui, que a gente pode dizer que ele não tem uma distância entre eles. Então, quando a gente for fazer aquele vetor, que a gente já sabe como é, só para relembrar, né? A velocidade, não, ela é igual, aqui nesse caso vai ser a menos S1 θ 1 ponto, produto cruz com P1 mais HS θ 1 ponto, né? Certo? Bom, descobrimos logo de cara que isso aqui que a contribuição linear não existe porque ele não se movimenta linearmente. E também descobrimos que P1 é igual a zero. Então, nesse caso, porque não existe essa distância, né? Embora aqui eu quero dizer isso aqui, né? Essa distância não existe, certo? Então, como não existe essa distância, né? Não existe, vou colocar aqui igual a zero, então simplesmente P1 também tem que ser igual a zero. Não importa em que eixo, mas o eixo aqui, por exemplo, se existisse seria qual? Eixo C, né? Só no eixo C. E esse 1 estaria aqui no eixo C também, certo? Se eu tenho dois elementos que são paralelos, por dizer assim, o produto cruz termina sendo zero, né? E aí uma demonstração clara disso, né? O seno de 180 ou 0 graus vai dar zero e o módulo multiplicado pelos módulos vai dar o produto cruz, o módulo do produto cruz, né? Nesse caso zero. Ou seja que se eu tenho dois elementos que estão em paralelo e faço o produto cruz, vai dar zero. E essa articulação não contribui com nenhum movimento linear, então o V1 é totalmente zero. Pronto, né? Vamos colocar aqui 0, 0 e 0. Pronto. Primeira coisa. Por outro lado, temos ômega 2. Ômega 2 associado à articulação 2. A articulação 2 ela se mexe sobre o eixo X. Perdão. É, articulação 2. Peraí, gente. Se movimenta sobre o eixo X, né? Isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo, X. Então seria 1, 0, 0, transposta. Aí depois nos perguntamos mais uma vez, será que existe entre o marco fixo e o centro dessa articulação aí, né, uma diferença, tipo assim, uma distância entre eles? Não, coincidem em origem, né? A origem coincide, então P também vai ser zero. Então vamos colocar aqui V2 é igual a menos S2, θ2 ponto, né? Eu coloquei nomes aos ângulos aqui, né? Mas sabemos que aqui ômega 1, né, está associado com θ1, né? θ1 ponto, né? Aqui θ2 ponto. Bom, daqui a pouco eu vou chegar na prismática, eu vou explicar como que se faz aí. P2, né? Mais H2, S2 chapéu e θ2 ponto. E observamos que P2 é igual a zero. Tem contribuição com movimento linear? Não, porque o pitch, né, é igual a velocidade linear, módulo da velocidade linear, projetado sobre o vetor de velocidade angular, dividido sobre a velocidade angular. Mas como não tem velocidade linear, é zero, então anula isso aqui, e P2 é igual a zero aqui, então também. Bom, então aqui vai dar zero de novo. 0, 0 e 0. Transposto, né? Beleza. Agora vamos com a articulação número 3. A articulação número 3 a gente encontra que ela é prismática. Então, logo de cara a gente já sabe que se é prismático o movimento é só linear, logo ele não tem velocidade angular. Então, já logo você assume que a velocidade angular é zero. Por outro lado, bem, a questão da velocidade. Bom, esse aqui tem movimento linear, então certamente ele tem que ter, né, digamos assim, ele tem que ter uma velocidade linear.
Mas para isso, eu vou fazer em outra cor, só para detalhar melhor. Que já que ômega 3 é igual a zero, e a gente viu isso na aula anterior, existem exceções, né? Quando ômega 3 é igual a zero, o script, né? Ele se vai calcular em função de quem? Somente da velocidade linear. Então, nesse sentido, a gente assume que θ 3 ponto é igual ao módulo da velocidade linear. Pelas considerações que a gente falou na aula passada, logo, θ 3 ponto vai ser igual a isso aqui, a V3, certo? Então, dessa maneira, certo? A gente exclui, né, inicialmente aquela parte onde diz que ômega 3 ponto, então vamos lá, o V3 é igual a menos S3, né, θ 3 ponto, né, vezes P3, né, mais H3, S3, chapéu, θ 3 ponto. Bom, visto que não tem velocidade angular, isso aqui é zero, certo? P3, ele vai depender da posição com relação ao marco fixo, certo? P3. Só que aí tem um detalhe. Por outro lado, tem o pitch, né? Só que como ômega 3 é igual a zero, a gente conclui que o pitch vai ser calculado, certo? Em relação, né? Ou melhor, a gente vai calcular o vetor S, S3 chapéu, em função da velocidade linear. E aí, então, a gente conclui, né? Que isso aqui, né? A ver, como seria? V3 vai ser igual a, vamos lá, ômega 3 sobre, deixa eu mandar isso mais para cá, θ 3 ponto vezes S3 θ 3 ponto, certo? Isso aqui vai com isso, certo? E a gente assume que V3 vai ser o que? Exatamente a velocidade na direção de S3. Mas S3 vai ser como ômega 3 é igual a zero. Então, S3 já tínhamos dito, inclusive, que ele ia ser expressado como V3, um vetor unitário, igual a V3 sobre V3. Isso aí vai dar, certamente, um vetor unitário, certo? Temos um vetor unitário, como isso aqui. Então, isso aqui, logo V3 vai ser igual a quem? A, eh, bom, ficaria, só para deixar claro, né? Na verdade, isso aqui vai dar, se eu substituir, vai ficar evidentemente V3, mas eu quero só dizer, com isto, na verdade, eu não vou nem sequer escrever isso aqui, porque não precisa. O que eu quero dizer é que eh, o vetor S chapéu, que é o vetor que indica o sentido do avanço e sobre o qual se faz a rotação, nesse caso somente vai ter avanço, né? Porque é uma articulação prismática. E com isso aí, então a gente conclui que esse vetor S3 que a gente acabou de deduzir aqui, ele tem módulo igual a quanto? A 1. Logo a velocidade vai ser, nesse caso, 1 no sentido do eixo YS do marco fixo. Então, por esse motivo, ômega 3, V3 vai ser igual a 0, 1, 0, transposto. Pronto. E aí já temos um outro elemento, certo? Bom, agora vamos com ômega 4. Vamos por aqui, vamos colocar ele aqui. Ômega 4. Ômega 4 gira ao redor do eixo YS, então ômega pode ser considerado igual a 1, igual a 0, 1, 0. ¿Por qué estou colocando 1, né? Lembremos que a gente sempre assume nestes problemas, falei na aula anterior, que
para ômega I, né, a velocidade vai ser sempre 1 radiano por segundo, né? Então aqui é isso. Pronto. Agora analicemos a contribuição linear do ômega 4. Ele não contribui linearmente, porque embora ele está aqui no meio, né? Então, na verdade, é isso aqui está representando a articulação 3 e a 4 estão bem juntas, né? Certo? Então, tecnicamente, ela não tem nenhum tipo, certo? Com nenhum tipo assim, de distância entre eles. E, por outro lado, a articulação 4 com relação ao Markov-Fittes, a gente está assumindo que também não tem uma distância. Então, por esse motivo, a gente vai dizer que V4 é igual a quê? A zero, né? Vejamos aqui, menos S4, θ4 ponto, né? Chapéu, pá, P4 mais H, S4, θ4 ponto. O que temos aí? Ele não contribui linearmente, então isso aqui é zero, né? Não vai ter velocidade linear, logo o pitch vai ser zero. E P4, pelo fato de não ter uma distância, também vai ser 0, 0 vezes alguma coisa 0. Então fica V de 4 igual a 0, 0, 0 transposto. Beleza. Vamos para o ômega 5. Ômega 5 temos o quê? Temos gira. Ele gira, mas gira em que eixo? Gira em um eixo que é paralelo a XS. Então vai ser 1, 0, 0 transposto. E V5, aí sim, V5 vai depender de que ali ele está assumindo que com relação ao marco fixo tem uma distância L1. Então aí já a coisa muda um pouco. Vamos lá. Temos, bom, e ele contribui linearmente, ele tem uma contribuição linear, é isso que a gente tem que se perguntar. Contribui linearmente? Então a gente primeiro vê que ele não contribui linearmente. Então V5 vai ser apenas menos S5 θ5 ponto, produto cruz com P5. E mais uma vez, como já mostrei para vocês, né? Aqui o único é fazer o quê? A multiplicação. Isso aqui é o mesmo que ômega 5, né? Então, V5 é o mesmo que menos 1, 0, 0, né? Produto cruz com P5, que é L1 na direção de YS no marco fixo, né? Então, isso vai dar L1 aqui, 0 e 0, o que vai dar, então, pelo produto cruz, né? O único que não está ocupado nos dois vetores é o C, então vai ficar 0, 0 menos L1. Pronto, e aí temos V5. E falta o último, ômega 6, vou fazer por aqui. Ômega 6. Ômega 6, ele, por ser basicamente, deve estar, digamos assim, aderido a uma extremidade da articulação 5, ele não poderíamos dizer que tem uma distância generosa, né? Mas ele tem uma velocidade angular que coincide ao redor de um eixo que coincide com YS no marco fixo, né? Então, ômega 6 vai ser como igual a parecido a ômega 4, né? Basicamente isso, né? E ômega 4 está também coincide com o eixo YS, né? Do marco fixo, então ficaria 0, 1 e 0 transposta, né? E a contribuição linear, pois bem, analicemos, né? V6 é igual a menos S6 θ6 ponto produto cruz com P6, né? Bom, P6, perdão, mais H6 S6 chapéu θ6 ponto. Detalhe, isso aqui, evidentemente, a articulação 6 não contribui com nenhum movimento linear. Se vamos a analisar o pitch, né? Logo isso aqui é zero. E P6 é praticamente zero, logo isso aqui também vai dar zero. Então V6 é igual a zero. Pronto. Terminamos isso, então já estão configurados todos os scripts, né? As matrizes script S1, S2 até S6.
porque é somente arranjar um jeito de transformar cada um desses vetores S em matriz Skip Symmetry, beleza? Agora, falta só uma coisa, que é a configuração inicial, né? M. Então, M, o home, né? Estaria dado por M, que é preciso, né? E a gente descobre que, olha bem, na posição home que a gente está vendo aqui, isso aqui está desenhado na posição home, né? Home. O robô, tudo, ele está desenhado na posição home. Então, essa posição que estamos vendo aí, e que geralmente é desse jeito que a gente procede, né? A partir da posição home, então você consegue ver XB coincide com XS, YB coincide com YS, XYB, perdão, com YS e assim por diante. Então, logo, não tem nenhuma mudança de orientação, então é a matriz identidade, né? Então, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E o vetor de posição vai ser justamente com relação ao marco fixo. Imagine se eu tivesse colocado o marco fixo aqui embaixo. Aí a distância teria que ser medida em 3 dimensões, desde esse ponto até esse ponto, né? Aí muito provavelmente eu teria que medir todas as coordenadas, né? Tanto aqui, ter uma distância aqui, seguramente iria levar em consideração uma outra distância entre esse ponto e esse ponto, né? Que eu não falei, mas se aqui tivesse uma distância conhecida e aqui também, então seguramente eu poderia definir em vários eixos, né? No eixo C e no eixo Y, mas como não temos isso, então é apenas o eixo Y, e aí temos claramente que seria 0 em X, L1 mais L2 em Y e 0 em C. E finalmente completamos com zeros a última linha e aí temos a posição home do robô em questão. Bom, gente, isso aqui nada mais para mostrar como calcula isso. A ideia que eu vou talvez postular na a ideia que eu vou postular lá na lista de exercícios, que já é para ser da segunda fase da disciplina, é vocês conseguirem calcular primeiro todos os vetores S da cadeia cinemática e o algoritmo você no algoritmo que você elaborar, na verdade eu quero que você passe todos esses vetores e ele gere automaticamente a transformação homogênea desse seu robô, né? Com relação ao marco fixo e com relação ao marco do efetor final, que como vocês veem, após ter isso aqui, na verdade a maior complexidade vai estar sempre em calcular esses vetores ômega e v, e depois que você tem isso, você já vai em frente porque as matrizes já têm uma expressão pronta, que é a expressão por indução da fórmula de Rodrigues, né? Bom, com isso aí, então a gente pode agora simplesmente fazer um outro exemplo, só que agora com um robô que a gente, digamos assim, já deve ter ouvido falar, o que eu já também comentei em algumas aulas. Eu vou fechar esse aqui, vou abrir um outro bloco de notas. Todas essas notas, eu gostaria de lembrar que eu sempre disponibilizo lá no Schoology e que as aulas ficam lá no canal do YouTube, né? Bom, vamos começar agora por um robô que é o UR5, né? Vou trazer ele para vocês aqui, nesse vídeo, por exemplo. No Shopping Salvador, por exemplo, eu vi esse vídeo aí, eu vi esse robô, aí vocês estão observando que esse robô, ele está sendo utilizado para na garra, né? No efetor final, ele tem uma garra pneumática e tem um sensor, aparentemente dois sensores, né? Estou vendo aí, não sei se são indutivos ou capacitivos. E com esses sensores, com essa garra, na verdade, ele pega alguns elementos que estão na parte inferior, né? Eu vou repetir só o vídeo, é muito curto, mas na verdade eu queria só mostrar digamos assim, um fato, né, real que eu vi por aí, né, que vocês podem também, na verdade, de alguma maneira se motivarem, né, mas tipo assim, essa é uma aplicação bem relativamente simples, entretanto, né, as múltiplas aplicações na robótica são para outras coisas, né,
certo? E é aí então que a gente vai fazer trabalhar com esse robô. Afortunadamente, né, o VRAP, que eu vou trazer aqui agora, ele tem esse robô aqui, o UR5. Eu vou trazer aqui, certo? E pronto. Como vocês podem ver, ó, no VRAP, né, quando você traz um robô, né, para aqui, né, ele já vem com um script aqui. Dos cliques aí apareceu o script, né? Esse script, na verdade, a linguagem é chamada Lua, né? Uma linguagem que se utiliza aqui no... É uma linguagem que já existe, mas eles colocaram aqui um pequeno interpretador dessa sintaxe do Lua. E o que que ele faz aqui, na verdade, como vocês podem observar, aqui tem algumas variáveis com as quais eles modificam a velocidade de aceleração e o impulso, o que chamam de jerk, né? Então ele já botou aqui algumas coisas, a velocidade atual, a aceleração atual. Isso aqui não é meu não, isso aqui na verdade já está. Se você baixa a ferramenta, quando você coloca o robô, automaticamente aparece esse símbolo aqui que estou mostrando, esse simbolinho como de script, uma folha. Essa folha na verdade é esse script aqui e ele representa um comportamento padrão, né? Então, por exemplo, eu vou fechar aqui e vou dar play e aí tá isso aqui, ó. Certo? Bom, deixa eu ver aqui. Pronto, é isso mesmo. E, bom, mas eu vou. Ele está pronto, está aí daquele jeito. E o que a gente, digamos assim, comentou, né? É que a gente queria fazer a cinemática direta desse robô. Mas para isso a gente tem que identificar todos os eixos, né? As articulações, tipos de articulações, quantos graus de liberdade tem e finalmente estabelecer digamos assim, os vetores script, né, que a gente utiliza para definir as matrizes homogêneas da cadeia cinemática aberta, que é representada no final, que é o objetivo que a gente está tendo, né, aqui nessa disciplina, de uma transformação homogênea que vai do efetuador final até o marco fixo, ou expressando os vetores parafuso, né, em termos do marco estático ou do marco do efetuador final. Então, para essas duas coisas, a gente precisa de antemão, primeiramente, pues ver, definir a posição home, certo? Que a gente quer. E a partir da posição home, a gente começar a definir os eixos e os vetores de script ou parafuso, né? Bom, para isso eu vou fazer o seguinte, então, eu vou... Aqui vocês já sabem, mostrei numa aula que você vai aqui, dá dois cliques, aparece isso aqui, né? Você pode indicar a posição angular da junta 1. Por exemplo, aqui eu vou colocar 90 graus, né? Aí ele movimentou 90. Mas vamos supor que eu quero 0 graus aí. Não preciso mexer nisso. Na junta 2, eu vou aqui, ó, e vou colocar 90 graus. Vamos ver o que aparece. Pum. Se eu coloco menos 90, ele faz o contrário, certo? Geralmente, eu vou colocar 90 graus só. Pronto, beleza. E aí está, né? O que que eu vou fazer então? Porque aqui, isso. Essa seria a nossa posição de home, basicamente, né? Ah, temos uma outra articulação aqui. Vamos mexer essa aqui, ó. A articulação 5. Eu vou mexer ela para que fique para baixo. Então, vou colocar... bom, vamos ver se com menos 90. Não, perdão, não era essa que eu queria. Não, espera aí. 0. Eu quero essa aqui, na verdade. A 4. Isso, a 4. Vamos colocar 90. Isso. Pronto. Essa seria, eu quero que essa seja a minha configuração home, certo? Ou seja, em outras palavras, quem que define a configuração home do robô? É justamente o projetista, a pessoa que vai controlar o robô. Então, por exemplo, eu quero que essa seja a minha configuração home do robô. Pronto. Aí eu vou simplesmente fecho aqui. E como eu sei que isso aqui fica muito, digamos assim,
Deixa eu ver. Aí, pronto. Eu vou fazer um